uma propaganda de uma casa de apostas no meio de um joguinho de telefone quase me fizeram ter uma recaída. Quer saber como isso aconteceu? Assista até o final que eu vou contar para você. No sábado, dia 22, o dia começou como todos os outros. Eu acordei 5 horas da manhã para poder trabalhar. No sábado, a minha rotina é um pouco diferente da semana, porque no sábado eu trabalho direto. Eu começo 5 horas e vou até as 2 horas da tarde. Para quem não sabe ou não se recorda, eu sou motorista de aplicativo. E a minha rotina do sábado é essa. A semana foi muito boa, graças a Deus, foi muito produtiva. E enquanto eu estava trabalhando, eu conversando com a minha esposa, a gente decidiu ir na praia, né, na parte da tarde, e ficar lá até a noite, para poder aproveitar ali o finalzinho da tarde, um pouquinho da noite e depois voltar para casa. E foi o que a gente fez. Então, naquele sábado, a minha cabeça estava muito tranquila, muito mesmo. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a meio que pensar na semana que viria, né, nas coisas que eu tinha que fazer. Eu comecei também a pesquisar assuntos para poder falar aqui no canal, enfim, escrever roteiro, aquela coisa toda. E a minha cabeça estava meio bagunçada nesse sentido aí. Mas é uma bagunça boa. Então, a minha cabeça estava tranquila, né, no sábado. Quando eu fui dormir ali por volta de 10 horas, 10 e meia por ali, eu deitei, mas não consegui dormir. Minha cabeça ainda estava pensando em um monte de coisa. E eu fiz um ritual que eu sempre faço. Coloquei um fonezinho no ouvido. Ou eu coloco uma música para tocar, ou eu coloco alguma coisa que eu gosto de ouvir, um podcast, enfim. E deito, fecho os olhos e espero o sono, né, bater. Só que ainda assim isso não aconteceu. Então, para poder eu cansar, né, vamos dizer assim, a vista, eu peguei o telefone e coloquei um joguinho de telefone que eu tenho aqui para poder jogar, para poder eu meio que cansar a minha cabeça e pegar no sono. Só que no meio do jogo, desse joguinho de telefone, rodam algumas propagandas de diversas coisas. E uma das propagandas que começou a rodar foi de uma casa de apostas. Eu vou deixar até o nome dela aqui, para poder vocês saberem qual é. E a propaganda era o seguinte: era uma pessoa fazendo uma aposta no jogo do aviãozinho, e ela fazia duas apostas, uma em cima e uma embaixo. A aposta de cima era de R$ 150 e a aposta de baixo era de 100. E essa maldita propaganda, ela só passa depois de 5 segundos que você assiste. Você não consegue sair dela sem antes assistir esses 5 segundos iniciais. Na primeira vez que ela passou, eu assisti os 5 segundos e pulei a propaganda e continuei jogando o joguinho tranquilamente. Só que ela passou uma segunda vez e era o mesmo vídeo. Na segunda vez, mesma coisa. Deu os 5 segundos, eu pulei o vídeo. Cara, em questão de segundos, esses 5 segundos começaram a me transportar para o meu passado. Foi muito rápido. Eu comecei a me enxergar antigamente jogando, porque um dos jogos que eu jogava era o Aviator. E eu fui transportado para uma época em que eu jogava e ganhava dinheiro por causa desses 5 segundos. Até então, eu continuei jogando o joguinho do telefone e a minha cabeça começou a lembrar desses momentos. Na próxima vez que esse vídeo passou, eu já não assisti só os 5 segundos. Eu assisti praticamente o vídeo inteiro de toda a jogada que o cara fez. O cara colocou 150 em cima e 100 embaixo. Deixou o avião voar, o avião voou, acho que, sei lá para quantos X. Sei que o cara ganhou um dinheiro grande, né, naquela propaganda ali, que é o que a casa de aposta faz. Essa estratégia de sempre mostrar alguém ganhando muito dinheiro para poder te atrair. E ali eu confesso que eu fui fisgado. E eu preciso ser muito verdadeiro com vocês. Porque quando eu criei esse canal, eu criei justamente para isso. Eu queria ser muito verdadeiro comigo mesmo e com as pessoas que assistissem os vídeos aqui do canal. E eu confesso que eu fui fisgado ali. Eu comecei a já pensar enquanto eu tinha no banco. Comecei a pensar se ia me fazer falta se eu jogasse R$ 100. Comecei a me perguntar o quanto eu poderia fazer
Se eu colocasse aqueles 100 ali, cara, minha cabeça viajou. E eu esqueci totalmente de tudo que eu tinha aprendido nesses 3 meses que eu estou sem jogar. E comecei a pensar na possibilidade de voltar. Eu já abri banco, já vi quanto é que tinha de dinheiro. Já pensei, não vai me fazer falta. Aquele velho pensamento que eu tinha quando eu era viciado. Já estava praticamente entrando na casa de apostas para fazer o meu cadastro, porque eu excluí todos os cadastros que eu tinha. Já ia me cadastrar de novo, aquela coisa toda. Foi quando, por um milagre de Deus, o meu telefone tocou e era uma notificação de um comentário de um vídeo aqui no canal. E eu vou deixar esse comentário aqui para vocês verem. Foi esse comentário que me salvou. E quando eu li esse comentário, parece que a minha mente deu um reset, reiniciou. Eu falei, nossa, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso comigo. Não posso fazer isso com as pessoas que me acompanham aqui. São poucas, mas são pessoas que acreditam no conteúdo aqui, na minha história de vida, no que eu estou conseguindo superar esse vício. Eu não posso fazer isso, nem comigo nem com elas. Eu não tenho esse direito. Eu fiquei muito triste, porque eu realmente já estava pensando em fazer o cadastro para jogar. Isso me entristeceu muito. Eu chorei ali durante a noite e fiquei pensando, por que eu ia fazer isso? Por quê? Mas ao mesmo tempo que veio a tristeza, eu comecei a também lembrar dos vídeos que eu fiz aqui e falar, caramba, eu quase recaí, mas não recaí. E graças a Deus, vamos recomeçar do zero. Eu não posso mais dar esse tipo de abertura para mim. Eu esqueci um dos princípios mais importantes, que eu mesmo já falei aqui em vídeo, que é você não dar espaço para isso. Se esse é um problema, se eu ainda não consigo ter contato com esse tipo de propaganda, eu não posso permitir que isso apareça para mim. Então eu já eliminei totalmente esse joguinho de telefone do meu telefone, porque eu simplesmente ainda sou um viciado. Por mais que eu tenha parado durante esses 3 meses, que eu tenha feito coisas legais, que eu tenha me reconstruído enquanto pessoa e tal, mas eu ainda tenho a mente de um viciado e eu não posso esquecer isso de maneira nenhuma. E por que eu decidi contar isso aqui no canal? Porque eu sei que existem pessoas aqui que estão lutando contra o vício. Existem pessoas aqui que estão lutando contra a vontade de jogar. Pessoas que decidiram parar e também passam por isso todos os dias. Vontade de voltar a jogar, vontade de voltar a apostar, recaídas, vontade de colocar todo o dinheiro lá novamente. Isso acontece, gente. Isso acontece. Ninguém está livre disso. Mas mantenha o foco. Não se iluda novamente com esse tipo de coisa. Eu ia me iludir, mas graças a Deus, um comentário foi o que me trouxe de volta. E se você, assim como eu, é um viciado, decidiu parar, mantenha o foco. Não permita que uma recaída dessas aconteça com você, porque a gente sabe o quão destruidor isso é. Eu não sei o que ia acontecer comigo se eu voltasse a jogar. De fato, eu não sei. Mas uma coisa eu aprendi, que eu tenho que redobrar a minha atenção quanto a isso. Eu não estou curado, eu ainda estou no processo e eu tenho que me cuidar ainda mais do que eu estou me cuidando. Eu espero que esse vídeo ele possa ajudar você. Se você chegou até aqui, considere deixar o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Considere se inscrever no canal, que aqui eu vou contar mais histórias a respeito do meu vício, da minha luta para poder me curar. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.